Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bem, boa tarde, obrigado pela audiência aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio. Também estou vendo um negocinho ali, peraí, que televisão não pode ter umas coisas, vamos limpar aqui. Era uma lãzinha, muito bem. TV Mundo Maior, YouTube RBN/TVMM, estamos para mais um programa Livre Pensamento, bem livre. É assim que ele gosta, Paulo Henrique de Figueiredo, porque ele gosta de refletir, de pensar, de... Quando chega o tema para ele, às vezes ele viaja. Já teve programa aqui que aí ele começou a falar com o Tarquínio, que o tema ficou lá. E foi, ele, sabe assim, não sei se é incorporação, inspiração, mas aí ele vai. Mas quando a gente percebe, estava dentro do tema. Ele só fez uma curva. É assim toda segunda com Paulo Henrique de Figueiredo. Boa tarde. Olá, Alexandre. É sempre esperado esse momento de estarmos aqui conversando, hoje enriquecido com convidados, né? Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham. Eu não ouvi direito. Você limpou sua blusa aí que tinha uma lasanha, é isso? Não, Lasanha, você falou? Era uma A lã. lãzinha. Lasanha, Eu entendi lasanha. Não, a lasanha eu não costumo desperdiçar, não cai, né? Então, não tem esse problema, viu? A gente, comida é uma coisa, sabe, que no mundo as pessoas não têm alimento, né? Então, é uma coisa que a gente não pode brincar com comida. Sim. Tudo bem? E quem é que está Juliana aqui com a Hilbert. gente, hein? Deixa eu falar um oi para a Juliana, trazer ela para o programa. Calma aí, Paulo Henrique. Boa tarde, Juliana Hilbert, que é, mais uma vez, convidada para participar deste programa. Esteve na segunda-feira passada. Tudo bem, Juliana? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo, todos que estão nos acompanhando. Obrigada por estar aqui com vocês mais uma vez. É uma alegria. Prazer, viu, Juliana? Eu vou voltar ali, que ele está numa parte gourmet agora, só para a gente continuar. Ele está falando da lasanha. Pois não, Paulo Henrique? Eu queria dizer o seguinte, nós temos uma representante aqui com descendência alemã. Hilbert o quê, o último nome, Juliana? Então, tinha Belache no nome, nem sei se a pronúncia é essa, mas aí se perdeu esse, ficou só Ramos, Hilbert, que é português, e Hilbert, que é do meu pai, que é alemão. Mas tinha um Belache aí no meio. Tinha. Bacana. Português com alemão, Alexandre, olha lá. Pois é. O meu é baiano com paulista, maranhense. É assim. Ah, mas tem um pé em Nova York, né, a sua família, né? Tem 4 pezinhos lá que nasceram por lá, né? 2 sobrinhos. Então, de vez em quando a gente aparece por lá, né? Para a gente poder matar a saudade. Agora tem 2 anos com a pandemia que ninguém pode sair daqui. Então, vamos aguardar o momento para poder viajar, né? Esperando a caridade da passagem, porque a irmã manda de presente, a gente fica esperando, a gente não pede, né? Essas coisas a gente aguarda. Quando chega, a gente vai, né? A gente faz selfie, parece que a gente que pagou, mas não. Bom, Paulo Henrique de Figueiredo, vamos seguir aqui, né? Porque o tempo voa nesse programa das 4 horas, é incrível. E Jefferson Carvalho está ali hoje no comando da TV Mundo Maior, Fernanda Lima também ali ao lado, tem Valdeci Lourenço, Regina Prata na produção, Letícia Lopes fica na rede social, e ao telefone sempre Margarete Parpinelli ou Thelma. Mas, Jefferson, vamos ver o que vem por aí. Papo de hoje. Muito bem, é bacana essa trilha aí, hein? Para a gente trazer hoje o papo que a gente vai ter aqui, né? Você que está assistindo na TV Mundo Maior ou no YouTube RBN/TVMM, consegue ver a gente. E quem está ouvindo na Rádio Boa Nova e também pelo aplicativo, aliás, muito obrigado por estarem aqui conosco. Paulo Henrique de Figueiredo, diz para nós, para quem está na rádio e não vê ali nessa chamada, qual é o tema, meu amigo? Hoje nós vamos conversar aqui com a Juliana sobre a teoria moral espírita, as consequências da teoria moral espírita, né, para a felicidade do homem.
Muito bem. Mas a gente pode ler com outra forma, né? A moral espírita é a da autonomia, né? Sim, muito bem. É assim que eu estava lendo ali, autonomia. A moral espírita é a da autonomia. A gente fala da autonomia, lembra do livro do Paulo Henrique de Figueiredo? São tantos livros por aqui, está por aqui em algum lugar. O Paulo Henrique de Figueiredo lançou o livro Autonomia. E nós temos também, aqui eu vou mostrar esse aqui que é o lançamento, ó, porque a gente está na divulgação dele, enquanto isso, que é o livro Céu e Inferno, que é a edição autêntica de 1865, está disponível no site mundomaior.com.br. Tem uma promoção lá, inclusive, viu? Você pode adquirir esse aí, junto com esse outro aqui, eu vou colocar para quem está vendo. Eu nem apareço mais, ó. A Gênese, tá aqui, sucesso, hein? A Gênese, também texto original, e o Céu e Inferno. Você aproveita, Dia dos Pais está chegando, já estou dando dica do que você pode pensar para o Dia dos Pais. Então, vamos lá. A autonomia, né? A moral espírita é a da autonomia. Esse é o caminho, Juliana? Sim, esse é o caminho, né? Que a gente vai conseguindo compreender em todo o trabalho de Kardec, dos espíritos, usando o entendimento da psicologia da época de Kardec, que é diferente da psicologia que a gente tem hoje, que não estuda a alma, né? Como uma individualidade que sobrevive à morte. Então, essa é a grande importância, que o Espiritismo vem responder às perguntas que já se suscitavam ali na época dele, né? O que é a alma? Da onde eu venho, para onde eu vou? O que é o futuro da alma? A compreensão de Deus, de seus atributos, dessa individualidade que sobrevive, mas não uma individualidade, né, como a gente vê condicionada por dor, prazer, castigos, recompensas, ou a ideia materialista, né, do nada após a morte. E sim um entendimento psicológico que o Espiritismo traz, da condição dessa individualidade que sobrevive, porque são as próprias almas, né, que vêm nos contar a condição que ela se encontra. Então, com isso, o Espiritismo, né, se coloca entre as ciências experimentais, porque ela vai conseguir estudar o estado dessa alma e nos fazer compreender a felicidade, né, através da livre escolha desse indivíduo, dessa alma. Paulo Henrique de Figueiredo. Juliana, você falou de várias coisas. São palavras-chave que você disse. Você falou de felicidade e falou de liberdade, né? Agora, veja, a felicidade... a gente pode dar, e eu acho que esse é o valor do estudo. Se você pegar, por exemplo, autonomia e heteronomia, sendo que a heteronomia é a base do pensamento tanto das igrejas, né, dos dogmas, quanto do materialismo, né, que você vai aprender por meio da influência externa. As coisas lhe chegam pelo sentido e você vai aprimorá-las em forma de hábitos por meio da dor e do prazer. A autonomia, ela pressupõe que a alma não é o corpo. E mesmo estando no corpo, ela ainda tem os seus valores próprios. Então, a proposta da moral espírita fundamenta-se na alma e não no corpo. Então, se dor e prazer é do corpo, e é por meio da dor e prazer que você vai agir por recompensa ou castigo, né? Eu não quero a dor e eu quero o prazer e a alegria. Então, eu quero uma recompensa. Agir assim não é agir livre, é agir condicionado, né? E agir condicionado é, eu preciso de algo para alcançar a felicidade. Então, pensa que a gente tem um intermediário, você percebeu, Alexandre? Todo mundo que quer alguma coisa para ser feliz, ele vai ter um intermediário para ser feliz. Se eu não tiver um carro, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver uma casa, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver um monte de amigo à minha volta. Mas não é bom ter amigos? É bom ter amigos, mas a sua felicidade não depende de ter amigos. Se dependesse, as pessoas que têm tudo o que querem, várias casas, vários carros, uma tonelada de amigos, tudo que ele quer, ele tem e alcança. Ele deveria ser necessariamente feliz. Se não é, então é a demonstração que não é isso que faz a pessoa feliz. Né? Você pode ser feliz e ter coisas, mas não é ter coisas que faz você feliz. Então, o que é a felicidade segundo o Espiritismo? Já fez a propaganda
o Alexandre do Céu e Inferno, né? Edição nova, né? Se você for lá, a tradução do Manu é fantástica, viu? É uma tradução moderna, na língua portuguesa mesmo, porque muitas traduções foram transposições do que estava escrito em francês, e não trazer o que está escrito em francês na estrutura que a gente melhor compreende, né? Então, veja só, na página 70, Kardec vai dizer assim, que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo conquistar e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então tá aí, ó, a liberdade, e por meio da liberdade você conquista tudo, e você progride por meio disso. Agora sim, o que é que você conquista pelo progresso? Porque as pessoas pensam que ser bom é só fazer atos de bondade. Mas evoluir não é só o ato de bondade. Kardec fala aqui, novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. Em outros trechos ele vai colocar habilidades e também virtudes. Então não é só virtude. Evoluir não é só conquistar virtude, é conquistar toda essa gama. E aí ele vai dizer assim, sua felicidade está na razão do progresso realizado. De sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não ter avançado intelectual e moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar cada um em lugar diferente. Então aqui, olha, o que é a felicidade? A felicidade é uma conquista do progresso realizado, e ela se amplia quanto mais se amplia o progresso. Então veja, o que eu preciso para ser feliz? Né? Se o indivíduo confundir felicidade com alegria e prazer, eu preciso de coisas externas para ser feliz. Se eu não tiver essas coisas, eu não vou ser feliz. O que Kardec está dizendo? Você precisa estar em evolução. Olha que coisa diferente. Não é uma coisa, é uma condição. Quem está na condição evolutiva está na condição de felicidade progressiva. Né? Isso muda 100% o raciocínio. Eu não dependo de nada para ser feliz. Né? E eu não dependo de nada para progredir, só do meu esforço, do meu interesse, da liberdade. Né? Então isso vai mudar tudo que a gente pensa. E aí ele vai dizer aqui, sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem. Então veja, aqui não é causa e efeito. Porque a causa e efeito seria assim, a causa da felicidade é ter coisas. Então quando eu obtê-las, eu vou ter felicidade, percebe? Se eu colocar a felicidade é inerente à qualidade que a gente possui, então se eu tenho qualidade, eu sou feliz. Percebe a profundidade disso, né? É feliz aquele que desenvolve as qualidades. Mas se eu começo com o simples ignorante, eu tenho que alcançar esse desenvolvimento. Então ele vai depender do esforço pessoal. Sendo a felicidade dos espíritos inerente à qualidade que possui, alcança-na onde quer que se encontrem, seja na Terra, seja entre os encarnados ou no espaço. Então, além disso, a felicidade ela pode ser conquistada onde quer que esteja. Muda tudo isso, não muda, não? Pois é, Muda. da materialidade. Então, eu lembrei aqui do dinheiro não traz felicidade, traz conforto, que é o que muitos falam o contrário, né, Juliana? A gente está falando dessa questão de ter, né? A gente já terceiriza, né? A felicidade vai ser algo de fora. Então, e muitos pensam dessa forma, mas se eu tiver o dinheiro, eu compro. Se eu tiver isso, aquilo, eu tenho, eu viajo, eu vou, isso é um prazer, tal. E a gente já falou em outros programas sobre isso aqui. Vamos lá, Juliana. Muda porque a gente vê, né, Kardec trabalha muito neste capítulo, na Gênesis, ele também vai trabalhar esse progresso que aconteceu da inteligência do homem, né, em todas as suas fases, em todas as suas conquistas, as observações que se davam, né, bem ali no começo do entendimento, da busca pelo entendimento, pelo conhecimento, através dos sentidos dos homens, né? Então era muito precária a forma de se compreender, e principalmente as leis da matéria, o universo. E aí Kardec vai colocar, né, de uma forma fantástica aqui no Céu e Inferno, que é esse progresso moral
que vai ocorrer de acordo com as necessidades que os homens têm uns dos outros. Eu achei isso fantástico, né? Ele colocar esse desenvolvimento moral dessa forma, porque senão a felicidade, né, que a gente entende pela igreja, seria aquela felicidade dos eleitos, dos escolhidos, individual, para poucos. E aqui Kardec está colocando de uma forma totalmente oposta para a nossa compreensão. E fazer o outro feliz, hein, Paulo Henrique? Conta? Então, segundo essa definição, Alexandre, você não consegue fazer o outro feliz. Você consegue motivar e esclarecer o outro para que ele alcance a felicidade, né? Você pode fazer o outro alegre, mas a alegria depende de circunstância, né? A alegria é você almejar uma condição, né? Então, eu não vejo muito tempo uma pessoa, então eu fico na expectativa em virtude da ausência. Eu encontrei, você fica alegre. Porque a felicidade não depende de nada externo, entendeu? Então, eu sei que a pessoa que morreu não está perdida. Nós vamos nos encontrar. Mas vai ser só depois da morte. Não, eu posso até dormir e encontrá-la. Entendeu? Então, quando você tem uma consciência plena de que o que morreu foi o corpo da pessoa, você não vai ficar infeliz. Você pode não ter alegria de encontrar toda hora, você vai ter saudade, mas isso não significa ser infeliz. Agora, a pessoa que se apega, ela vai pensar assim, eu estou sem o contato com aquela pessoa, então eu estou infeliz. Então, a infelicidade, ela é uma ilusão que a pessoa vive, porque ela acha que ela depende daquilo para se sentir feliz, e não depende. Então, o que é que traz a infelicidade é o apego. Kardec vai até fazer um exemplo de felicidade. Imagina... Alexandre, Juliana, imagina o seguinte, que nós estamos num concerto de música e uma pessoa entende profundamente de música e a outra não entende absolutamente nada, até vamos imaginar que não goste muito de música, né? Então, aquele que entende e aquela música está sendo executada de uma forma muito bem feita, né? Ele vai falar, nossa, que acordes bem feitos, que harmonia, né? Como esses músicos estão elaborando essa música de uma forma adequada, e ele acompanha a melodia, ou seja, ele vai sentir uma série de valores, né, desse entendimento, que o que está do lado não está entendendo nada. Vamos imaginar que você vá para uma palestra de astronomia e você estudou o assunto, e você vai com alguém que não sabe absolutamente nada sobre aquilo. O que o indivíduo que está falando ali vai falando, naquele que conhece, ele vai aprender com aquilo, ele vai ficar extasiado com aquilo, vai falar, caramba, não tinha pensado nisso, e o que está do lado não vai entender nada. Agora, você fala assim, mas eu queria que o do lado também se sentisse bem com isso. Então, ele vai ter que estudar, né? Ele vai ter que aprender os valores da música. Então, isso não deprecia ninguém. Ele só vai dizer que você tem determinados estágios, né? E esses estágios você alcança pelo seu esforço. E, em virtude da reencarnação, todo mundo vai alcançar todos os valores. Só tem uma particularidade que Kardec vai falar. Ele vai dizer o seguinte, olha que fantástico aqui, na página... deixa eu ver que página que é. É na página 72. Olha só como no diálogo com os espíritos, a Kardec acabou pensando em tudo, né? Ele vai dizer que a felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos espíritos puros. Agora, veja, ele não falou não é sentida, ele falou partilhada. A felicidade... Pegou essa, Alexandre? Estou acompanhando aqui, estou aqui, página 72, lá em cima. E você viu que a felicidade só é partilhada? Uhum. Não é sentida, ou seja, ele não está dizendo que conforme a gente vai evoluindo, nós vamos descobrir que a felicidade é partilhada. Ela não é sozinho. Você não usufrui sozinho. Então, ela não é algo fechado em si mesmo, senão seria egoísta. Ele vai dizer, eles somente atingem após haverem progredido em inteligência e moral. Então, veja só, tem gente que fala assim, o importante é fazer o bem. Mas você não faz o bem sem ter o conhecimento. As duas coisas caminham juntas.
Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado. Mas o que o espírito não faz numa época, ele fará numa outra, de maneira que os dois progressos chegam a atingir o mesmo nível. Eis porque, frequentemente, se vêem homens inteligentes, instruídos, muito pouco avançados moralmente, e vice-versa. Então, é possível que você atinja um grande nível de inteligência sem desenvolver a moral. E por que isso? Em seguida, ele fala: a encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso, moral e intelectual. Olha que fantástico. Deus não nos dá a experiência para alcançarmos os nossos valores. Ele dá condições para que você desenvolva a experiência. Né? Se alguém falar assim, eu quero, Alexandre, se alguém pudesse me dar alguma coisa, eu queria que me desse o seguinte: saber tocar piano. Eu não quero um piano, eu quero saber tocar o piano. Agora, não tem quem me dê isso, né? Aliás, é uma longa jornada. Treinos e Então, treinos, aulas. e é bem legal, não é? Você sentar e as músicas que a gente escuta em piano, que são tão bonitas, né? Você ir lá e executar, né? Isso é um bem, é algo, né? Mas não é algo que alguém possa lhe entregar, lhe dar, é impossível. Então, para você conquistar essa habilidade, você precisa de experiência. E sabia disso, Alexandre? Por isso, se você escolher tocar piano, faz parte do desenvolvimento da alma conquistar isso. É um progresso. Qualquer habilidade é um progresso. Ah, mas eu trabalho em casa, quem está nos assistindo aí fala, eu trabalho em casa, cuido dos meus pais mais velhos, cuido da minha neta de criança. Como é que eu vou poder ficar me desenvolvendo intelecto-moralmente? Gente, olha só o que Kardec vai falar. Ao progresso intelectual por conta da atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho, ou nas atividades que ele vai desenvolver habilidade. Isso é progresso intelectual, habilidade, né, e conhecimento, e capacidade de inteligência e tal. E o progresso moral pela necessidade que os homens têm um dos outros. A vida em sociedade é a pedra de toque das boas e más qualidades. Olha que fantástico. Então, o indivíduo pode vir para o mundo, Alexandre, e vai investir tudo na capacidade intelectual e nas habilidades. Ele vai estar deixando de lado a relação com os outros, que permite o seu desenvolvimento moral. Mas se essa pessoa que está dizendo assim, eu trabalho mais em casa, né? E eu lido com as pessoas que eu cuido e assim por diante, se for essa, é uma grande oportunidade para o desenvolvimento moral, que é desenvolver a habilidade de lidar com o outro, sabe? E aí você tem essas duas asas do desenvolvimento, né? Todas as habilidades e conhecimentos, e do outro a habilidade de gerir a relação com o outro. Mas por que isso? Porque o espírito é um ser social. E ter a habilidade de lidar com o outro e ter conhecimentos e capacidades vão formar o conjunto de qualidades necessárias para você participar dos trabalhos do mundo espiritual, que são a fonte maior de felicidade. Então não adianta, Alexandre, ficar pensando em felicidade e colocar o alvo de viver no mundo sem imaginar que esse mundo tenha que ser um mundo melhor para os outros. Você está perdendo tempo. Porque felicidade não tem a ver com nada disso, de alcançar pessoalmente uma condição externa que lhe cause. Isso é o inverso, é o falso caminho, né? E muitas vezes as pessoas, olhando para o trabalho que dá, escapar desse falso caminho, preferem não ouvir nem essa conversa, Alexandre. Muda de assunto, troca de rádio, troca de TV, para não ter que pensar nisso, né? Juliana, eu estou pensando aqui, ó, eu imaginei lá na casa espírita, sentado, naquela aula, começando a estudar a doutrina espírita. A gente está falando isso de piano e tudo mais. Aí alguém diz lá na aula para a gente, mas a pessoa toca muito bem, né? Viu lá no evento, que lindo. Pois é, mas é dom, né? Ele já reencarnou, já traz da espiritualidade esse dom. A gente não fica, às vezes, se sente assim um pouquinho assim, tipo, menosprezado, porque assim, nossa, eu não ganhei um dom desse, eu não toco nada, nem um tamborzinho, imagina tocar um piano, né? Então, assim, e eu penso que, recordando as aulas, essa autonomia, esse raciocinar,
por vezes, têm ficado de lado. Verdade, Alexandre. Eu penso assim, fiquei muito reflexiva, né, com esse livro O Céu e o Inferno, que é uma grande oportunidade de aprofundar o entendimento. E é exatamente isso que você falou, está num trechinho que Kardec coloca aqui na página 77, né? Então, ele vai falar que ao lado das grandes missões que são confiadas aos espíritos superiores, e essa, né, missão é de acordo com o mérito, né, com o desenvolvimento, com as conquistas desse espírito. Não é um privilégio, né, no sentido dogmático, e sim fruto de todo um trabalho desse espírito. Ele vai falar que existem graus de importância de tarefas, de missões. E aí ele fala que os encarnados também têm a sua, né? Ou seja, têm deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família, quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o gênio que difunde novas sementes de progresso na sociedade. Então, acho que é a lucidez, né, do que Kardec coloca aqui, que quando a gente vê uma pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade, uma faculdade que ela já desenvolveu, é fruto de um esforço dele. E isso não é para nos limitar, nos deixar reflexivos, poxa, eu não tenho, mas sim para eu buscar dentro de mim quais são as minhas, né, habilidades, quais são as qualidades que eu posso desenvolver, que eu percebo que eu ainda não adquiri, e quais são as que eu já adquiri, mas que eu também posso melhorar através do desenvolvimento, né, da minha inteligência, do meu livre-arbítrio, do meu senso moral, das minhas virtudes. Tudo é um processo de conquista nosso, né, pela liberdade das nossas escolhas. Isso eu acho que o Espiritismo coloca de uma forma muito, muito bonita, muito clara, muito lúcida. Seu microfone acho que está fechado, Alexandre. Isso, vamos lá. Obrigado. Paulo Henrique, temos a participação dos nossos ouvintes, importantíssima sempre. Um abraço, Paulo Camargo, pelo YouTube, RBN/TVMM. Que bom acompanhar vocês pelo YouTube. Grande abraço a todos e obrigado pelos ensinamentos. Cláudio Júnior, boa tarde também. Elaine Stroider também por aqui. Agora tem pelo telefone, enviado por Margarete Parpinelli, aliás, pelo WhatsApp. Boa tarde, eu sou Marcos de Suzano. Esse programa tem sido libertador. A cada nova página lida dos livros do Paulo. A Gênese e agora o Céu e o Inferno. Percebo que finalmente estou conseguindo entender a doutrina espírita e o que Kardec nos quis ensinar. Minha pergunta é, mesmo já estando comprovada essas adulterações, porque a maioria das editoras brasileiras ainda insistem em lançar as versões adulteradas. Gratidão a vocês. Olha, muitas das editoras brasileiras, elas publicam os livros de Kardec em função do seu trabalho em si, né? Eles publicam livros. Muitos deles não conhecem as particularidades da doutrina espírita, do espiritismo, né? E a outra coisa é que alguns estão pensando que a questão da adulteração das obras de Kardec é um fato a ser discutido. Porque, na verdade, o movimento espírita sempre discutiu tudo, né? Será que o significado é esse? Será que é esse outro? Será que isso aqui é do espiritismo? Será que não é? Né? E agora, quando surge a questão da adulteração, pensar, será que foi, será que não foi? Né? Mas a questão da adulteração da obra de Kardec, Alexandre, se aproxima muito da definição de uma paternidade, né? Se você ficar discutindo, o pai é fulano, não, é cicrano, né? É fulano, não, é cicrano, e fica aquela dúvida, né? Você faz um teste de paternidade e aí não tem mais discussão, acaba, porque o teste vai dizer, olha, é 99,9% de ser este o pai, e o outro é 0, alguma coisa, então não é o pai. E aí você não discute mais, né? É como também uma questão de gravidez, né? A moça ela percebe sinais que pode estar grávida, né? E aí fica, será que eu tô? Será que não tô? Não é, Juliana, assim? Num casal, aí a mulher começa a pensar, será que eu tô grávida?
Será que eu não estou? Não sei, eu estou tendo enjoo. Ah, está diferente. Aí, o que é que resolve? Você faz o teste, né? E o teste tira qualquer dúvida, né? Com relação à adulteração, ela é uma lei internacional e serve para qualquer obra de qualquer autor. E, inclusive, serve para qualquer música, qualquer poesia, qualquer livro, né? A obra só pode ser alterada até a data, até o dia da morte do autor. Após essa data, nenhuma obra pode ser alterada. Ah, mas e se de repente o descendente autorizou? Nem o descendente. Porque os direitos sobre um livro, Alexandre, eles são de duas origens: direitos autorais e direitos morais. Os direitos autorais é que pode você ter uma sucessão, você pode até vender, né? Que é o direito sobre os proventos relativos à venda do livro. Agora, direitos morais são os direitos sobre o conteúdo do livro. E os direitos sobre o conteúdo do livro, eles cessam, né, com a morte do autor. Então, só tinha uma coisa a se verificar. Qual obra Kardec tinha em suas mãos e publicava em vida? Então, olha o significado. Esta obra, que está escrito aqui, autêntica, né? E lá em cima está o ano, né? 65, é a tradução do exemplar, né, da edição que Kardec publicou nesse ano. Se você fosse voltar no tempo e no dia da morte de Kardec, você fosse lá nos estoques da livraria, era essa edição que estava lá sendo vendida. Era a única edição. Aí essa que nós temos agora, né? As que não são essa edição aqui, né? Que são cópias da versão adulterada, que foi depois da quarta em diante. Essa mudança ocorreu após a morte de Kardec. A Gênese, a alteração foi em 72, 3 anos depois. Então, você imagina, em vida, Kardec tinha a Gênese e o Céu e o Inferno preservados desde o lançamento. Depois que ele morreu, é direito internacional, ninguém pode mexer em nada. E mexeram. Então, eu não preciso saber se é bom, se é ruim, se ele teria feito, se ele não teria. Mesmo que a Amélie tivesse autorizado, ela não pode. O direito moral cessa com o autor e não com a mulher do autor. Então, esse assunto, não há discussão nesse assunto. E entre os franceses, que prezam muito pela lei, né? Eles são muito rigorosos, né, com relação à lei, assim que souberam que a data da publicação da versão alterada é posterior à morte de Kardec, eles nem tiveram discussão nenhuma. Imediatamente eles retornaram ao anterior. O que a gente pode discutir, e é o que temos feito, o que se ganha com a versão original. E o ganho com o Céu e Inferno original é absolutamente extraordinário, Alexandre. Extraordinário. Kardec escreveu um resumo de 25 proposições, absolutamente integrada com tudo o resto que ele escreveu na obra. Cada uma das 25 é como se fossem um resumo da doutrina inteira do livro. Então, em pouquíssimas páginas, que estão no capítulo 8 da original, ele coloca 25 trechos, proposições, sínteses do que está no restante da obra. Então, você acha uma correspondência, Alexandre. Cada um dos 25 itens tem uma correspondência em outros trechos. Nessa versão da FEAL, nós colocamos até a correspondência toda, por meio de notas. Você está lendo um trecho do livro e fala assim, isso aqui remete à proposição 1, à proposição 2, até a 25. Na adulteração, não só eles tiram ou modificam o sentido de grande parte, para você ter uma ideia, Alexandre, das 25, 12 ou foram retiradas ou trechos significativos foram retirados, mudando completamente o seguinte. Algumas, além dessas 12 que foram retiradas, tiveram palavras trocadas e o sentido modificado. E o resto foi acrescentado, Kardec não tinha escrito. E pega o que Kardec não escreveu, na nossa pesquisa, minha e do Lucas, aqueles itens que foram acrescentados não correspondem a nada do resto do livro. Você não encontra nada igual. E, inclusive, fala o inverso do que Kardec falava. E o Manu, olha só, Alexandre, os trechos que Kardec não escreveu têm erros de gramática, que Kardec praticamente não cometia. E ele encontrava mais de um erro num pequeno trecho.
Então, quem alterou a obra de Kardec nem fez bem feito com relação à gramática, alterou o sentido original, né, sem que haja correspondência no restante da obra. E vou dar mais um exemplo. Kardec pegou várias dessas proposições do capítulo 8, pegou um outro livro dele, o que é o Espiritismo, no diálogo com o padre, e na parte final ele tirou o que ele havia escrito originalmente e colocou esse trecho do Céu e Inferno. Isso quando ele lançou o Céu e Inferno em 65. A edição seguinte do que é o Espiritismo ele já modificou. E quando ele morreu, as coisas estavam assim. O Céu e Inferno original, ele não mexeu em nada, e o que é o Espiritismo com o trecho do capítulo 8 lá acrescentado. Né? Então, quem fez essa alteração depois da morte dele, mudou o sentido original, tirou os trechos correspondentes, cometeu erros de português e nem mexeu nem céu, nem no que é o Espiritismo, que Kardec o teria feito se fosse o autor. Então, isso nem precisamos discutir, hein? Porque se foi após a morte, não podia mexer. Jefferson Carvalho, vamos dar um giro aqui nessa história. Para pensar. Bem grande, Jefferson Carvalho. Sendo todos os espíritos perfectíveis, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, Juliana. Acho que houve um probleminha ali com a Juliana. Vamos lá, Paulo Henrique. Ela está com um semblante bonito ali, mas está travado, né? Parecia que ela estava pensando, né, Alexandre? Mas ela não respondia, né? Vamos lá para vamos pensar nessa questão. Então, essa questão ela vai dizer o seguinte: a condição do ser humano, Alexandre, é perfectível. Se você pegar o dogma da Igreja Católica, que Kardec vai discutir no Céu e Inferno, ele vai dizer assim: segundo o dogma, os anjos são perfeitos. Os animais não têm capacidade alguma. E o ser humano, por estar ligado ao corpo, ele não consegue alcançar a sabedoria plena. Então, Kardec vai dizer, tudo isso está equivocado, porque, em verdade, os seres mais simples evoluem para chegar na condição humana. O ser humano evolui pelo seu próprio esforço. E os espíritos, que já têm uma consciência na espiritualidade, evoluem até chegar a ser um espírito puro. Então, a alma é evolutiva. E a felicidade é a conquista desse processo evolutivo consciente. Quando nós nos tornamos espíritos humanos, nós somos simples ignorantes e não temos nenhuma conquista e não temos felicidade alguma. Se você desenvolve capacidades, qualidades, conhecimento e não faz uso disso na relação com os outros, que seria o desenvolvimento moral, e você vai usar isso para satisfação própria, você vai ter uma infelicidade. E essa infelicidade só vai cessar quando você mudar essa forma de pensar e superar os seus hábitos equivocados. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. Desculpa que eu saí e voltei, mas agora eu espero que já tenha estabilizado. É isso mesmo, a felicidade, né? A gente compreende na obra de Kardec, dos espíritos, todo esse progresso evolutivo. Né? Não existe a felicidade para os eleitos ou seres que não estão dentro desse estágio de progresso. E aí, por último, ele vai trazer, né, assim, mais no final desse capítulo que a gente estava conversando, ele vai trazer, né, a questão da felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Eu vou me desenvolvendo no meu processo de inteligência, das minhas habilidades, das minhas faculdades, e eu vou me unindo com espíritos que pensam e agem da mesma forma que eu, né? Compreendem a lei da harmonia que rege o universo, compreendem a Deus. Tem um artigo muito bonito na Revista Espírita que eu gosto bastante, que ele chama de 1860, chama Amor e Liberdade, né? Então ele vai falar que é pela liberdade
né? E o desenvolvimento das nossas faculdades, que a gente vai compreendendo a Deus. E que o amor que a gente tem por ele é um amor livre, escolhido, refletido, fruto da razão, e não fruto do medo. E o fruto do medo, né? Do castigo. E o Espiritismo vai trazer toda essa lucidez dessa compreensão, fruto do desenvolvimento das nossas faculdades. Então, a felicidade, ela vai estar proporcional a todo esse processo de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, né, ela se amplia no sentido da comunhão do pensamento, por afinidade, por eu me simpatizar com aqueles espíritos que buscam o seu pensamento, a sua ação da mesma forma que eu. Paulo Henrique, a Sônia Franco, Sônia Robigatti Franco, ela diz: olá, queridos da TV Mundo Maior, feliz por esse momento. E pergunta, Paulo e Juliana, é acertado dizer que, no que diz respeito ao contexto da psicologia, Jung tornou-se bastante espiritualizado, aproximando-se do conhecimento espírita, de entender o espírito? A questão do Jung e da psicologia também espiritualista do século XIX, que antecede Kardec, ela prepara o caminho para a teoria espírita. Porque tem algumas chaves fundamentais na doutrina espírita que você não vai encontrar nem em Jung, nem na psicologia espiritualista, nem em nenhuma outra. Que chaves são essas? São soluções. A frase vai ficar confusa, Alexandre, mas eu vou explicar. São as soluções das questões da metafísica, né, ou ontologia. Ficou complicada a frase, mas eu vou explicar. O que significa isso? Quando a gente vai pensar qualquer coisa no campo do espiritualismo, você vai pensar o que é Deus, o que é alma e o que é matéria. E a humanidade sempre pensou nisso para tentar resolver. Mas, normalmente, ela vai pensar numa vida única. Mas, se você pensa em várias vidas, como as religiões orientais, você ainda pensa que o espírito separado do corpo não tem ação, não tem forma. Né? Isso você vai ver, por exemplo, a busca do nirvana, né? Que é um estado de imanência com o divino. Né? Se você vai ver o budismo, ele vai dizer não é possível a alma se comunicar depois da morte, porque ela não tem uma forma de ligação com a matéria que permita isso. Então, todas essas dúvidas que sempre a humanidade teve, quem vai resolver é o espiritismo. E ele vai demonstrar o seguinte: nós temos um corpo espiritual perispírito. O Jung também não sabia disso, né? E por meio do perispírito, o perispírito não morre. O perispírito não se desfaz, você não perde. Então, ele é o ponto de continuidade. O meu corpo morre e eu continuo com o perispírito, podendo me comunicar com os outros espíritos. Então, isso vai dividir em dois mundos, um mundo físico e um mundo espiritual. E o espiritismo vai mais longe. Ele vai dizer, a vida no mundo espiritual é a vida definitiva. Então, todas as dúvidas que os filósofos têm, de pensar assim, mas e como é que eu vou resolver que eu preciso de comida? Como é que eu vou resolver que o meu corpo morre, sabe? A evolução, ela, em determinado momento, transcende a condição da vida no corpo. E você se desenvolve ainda com muitos milhares de milhões de anos, enquanto é espírito, porque a vida espiritual é a nossa vida principal. Juliana, 2 minutinhos para você também, a gente encerrar esse programa, né? Vou falar rapidinho. Então, o Jung tem o livro dele, né, Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele vai falar. Ele chega até a trabalhar a questão dos fenômenos, dos ruídos, das batidas, mas ele não aprofunda isso, né? Esse entendimento que o Espiritismo traz da vida do mundo espiritual, vida do mundo moral. O foco dele não é esse, do trabalho, né? Apesar dele romper com Freud quando ele coloca a questão de Deus, né? Que ele escreve o livro sobre Jó, mas ele não aprofunda no entendimento que o Espiritismo traz e também ele não foca o estudo dele na alma como uma individualidade que sobrevive à morte. Obrigada. Mas ele contribui, né? Isso que é importante, né? Muito. Alguns que enxergaram o espírito, né? Eles conseguem desenvolver bastante o entendimento, né? Sim. Muito bem. Irene D'Amello, obrigado também pela participação, a todos que estiveram aqui. Mais uma segunda, mais um Livre Pensamento.
E ainda tem mais uma participação semana que vem da Juliana, né? Terceira participação dela. Estará aqui conosco para mais esse papo. Obrigado, Juliana, por hoje. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, equipe FEAL. Daqui a pouquinho teremos o pronto atendimento. Você acompanhou Livre Pensamento.